Bom, beleza? Aqui Felipe Andreoli. Estou aqui para responder as perguntas do pessoal do Imagens Angra, certo? Então vamos lá. Primeira pergunta. Você considera que esse novo álbum é uma evolução em relação ao Secret Garden? Eu gosto de pensar que todo álbum é sempre uma evolução em relação ao anterior, né? Porque o nosso objetivo como artistas, como músico, é sempre estar crescendo, sempre estar evoluindo, buscando novas referências, novas influências, melhorando no instrumento, né? Melhorando como compositores e, mais do que isso, melhorando como grupo, né? Porque uma coisa é você fazer um disco sozinho, outra coisa é você fazer um disco em grupo, é muito diferente. Envolve uma série de habilidades que vão muito além de tocar o seu instrumento, de saber compor uma música, de gravar, de produzir. Envolve também a habilidade de você extrair o melhor de cada um dos participantes desse processo, fazer com que todos se sintam parte, né, desse processo, que as ideias sejam ouvidas e que um clima bom aconteça durante todo esse processo, desde a composição até a produção e a pós-produção e etc. Então, em vários sentidos, eu acho que sim, é uma evolução em relação ao Secret Garden. Eu acho que o Bruno e o Fábio estão bem mais integrados na banda hoje do que estavam naquela época. E o Marcelo chegou já super integrado. Claro, a gente já tem uma história de longa data de amizade e tudo mais, então foi fácil para ele se integrar, né? E então, de certa forma, sim, eu acredito que seja uma evolução com relação ao Secret Garden. Qual a sua música preferida do Omni? A minha preferida do Omni, eu acho que é Silence Inside, Omni Silence Inside. Porque é uma música muito completa no sentido de que ela tem várias dinâmicas, tem várias texturas, então ela começa com violão, percussão, baixo fretless, depois entra um riff super pesado, né? E aí o clima cai de novo e entra aquela parte do verso mais calma, onde o Rafa entra cantando, então já é uma textura vocal diferente. E aí quando entra o primeiro refrão com o Fábio cantando, com aquela orquestra, com aqueles arranjos de corda, realmente eu acho uma parte bem emocionante e eu acho que a música cresce muito, né? Então ela é essa montanha-russa de momentos e o refrão é sempre o ápice. E outra parte também que eu gosto muito, que foi uma parte que quando eu criei ela nem tinha uma melodia vocal, mas eu acabei criando essa melodia e eu acho que a música cresceu muito, que é a parte do meio, onde o Fábio canta ali Neutron Stars Are Now Colliding. Achei que é um outro ápice da música ali no meio, dentro daquele instrumental super complexo, né? E super completo também. Os solos eu acho incríveis, os solos tanto do Rafa quanto do Marcelo. O Marcelo fez o primeiro solo, o Rafa fez o segundo solo. O solo do Rafa entrega muito legal pro último refrão. E eu não sei, eu acho que a música foi, no geral, construída de uma maneira muito feliz. E ela é uma música comprida, né? Ela tem mais de 8 minutos, mas ela tem um grande trecho que é da introdução e um grande trecho que é o fim dela. A música em si mesmo é uma história contada de uma forma que não se estende além da conta, na minha opinião. Então, por esses e outros motivos, além da letra e todo o conceito que o Rafa criou, ela é a minha favorita do disco. Como você avalia o trabalho do Jens nesse álbum, do Jens Bogren? Ele deve continuar produzindo os álbuns da banda? Olha, se depender de mim, com certeza, o Jens ele tem vários talentos. O talento mais óbvio é de tirar um som incrível, né, de todos os instrumentos e fazer uma mixagem que é ao mesmo tempo muito definida e pesada e moderna, mas respeita o timbre dos instrumentos. Eu consigo, diferente de outros produtores, diferente de outros estilos de mixagem, eu consigo muito bem ouvir os timbres como a gente gravou, né? Se eu pegar a bateria, por exemplo, que é normalmente o maior desafio de uma mixagem, se eu pegar ela crua, ela vai estar muito próxima já do resultado final da mixagem. Porque ele não é um cara que se utiliza excessivamente de artifícios tecnológicos para mascarar o som do instrumento. Pelo contrário, ele faz você sangrar para obter aquele take perfeito, para que ele não precise usar essas muletas digitais de sound replacer, né, de editar
os instrumentos de uma forma muito mecânica. Então ele se preocupa muito com o aspecto humano do som e de respeitar o timbre que o músico extraiu no momento. E realmente é muito difícil, eu também sou produtor e conheço essa dificuldade, porque, enfim, estou gravando discos com Angra há 17 anos. Não é nada fácil você pegar o Angra, que é uma banda com muitos elementos, né? Muito teclado, muita guitarra, muitas vozes, bateria com muita nota, baixo com muita nota. Você fazer tudo isso soar bem é um desafio enorme. E ele, na minha opinião, foi quem melhor se deu nesse desafio até hoje. Fora esse aspecto do som, tem o lance do Jens como, número um, organizador do trabalho, né? A maneira como ele organiza as gravações, o cronograma, quem vai gravar o quê, de saber como cada músico da banda funciona, as peculiaridades de cada um, conhecer as personalidades diferentes de cada músico e saber trabalhar essas personalidades, cada uma dentro de uma certa zona de conforto, né, para não fazer ninguém se sentir desconfortável. Ele é muito bom nisso. E ele é muito bom também no aspecto musical, de ouvir uma música e ter uma percepção muito clara do que ela precisa, do que está sobrando, se essa música é boa pro álbum, se essa música não é boa pro álbum. Então, ele sabe o que a banda quer e sabe como te ajudar a chegar nesse resultado, por entender qual é o seu objetivo, por entender esse tipo de som. Então, em todos esses aspectos, né, ele é muito completo e foi fundamental para que o disco saísse como saiu. Então, claro, se depender de mim, a gente vai certamente trabalhar de novo. Nos conte como surgiu a ideia de juntar a Sandy e a Alissa na mesma música. Na verdade, a ideia surgiu um pouco diferente do que ela acabou se tornando. A gente estava no cruzeiro, né, no 70,000 Tons of Metal, lá em janeiro do ano passado, e o Arch Enemy estava tocando nesse mesmo cruzeiro. E a gente estava ali, acho que os 5 da banda assistindo o show do Arch Enemy e muito impressionados com a performance da Alissa, tanto com a performance de palco quanto com a voz, né, com a versatilidade da voz dela, com a potência da voz dela. E a gente pensou que seria muito legal se a gente conseguisse ela para uma participação no disco. E o Fábio, quando tocou com o Camelot, ele fez uma turnê com ela, então conhecia ela, e ele falou, bom, eu posso tentar, eu posso mandar uma mensagem e ver se ela topa fazer. E foi o que ele fez, e ela topou, né? Ela falou, claro, vamos fazer. E a gente ficou muito feliz e começou já a trabalhar na música pensando nela, né? Então a gente já tinha, claro, alguns riffs e a gente continuou trabalhando essa música pensando no vocal da Alissa o tempo inteiro. E em algum momento desse processo surgiu o conceito da Viúva Negra, e em algum momento desse processo surgiu a introdução, que também virou a parte final da música. E aí a gente teve a ideia de ter 2 vozes bem contrastantes, né? Uma bem suave, para contrastar com a voz da Alissa, que é uma voz bem agressiva, né, no gutural, e para fazer 2 lados de uma mesma personagem, que é a Viúva Negra. E o Rafael, um belo dia, me ligou com a ideia de que fosse a Sandy. E eu fiquei muito surpreso com a ideia, mas ao mesmo tempo muito feliz, porque foi uma ideia muito boa. A Sandy é uma cantora que a gente respeita demais, não só pela carreira artística dela, né, pela qualidade dela como cantora, mas também como ser humano, uma pessoa que está tantos anos na mídia, né, praticamente desde criancinha, e você não vê um escândalo, você não vê uma mancada, entendeu? É uma pessoa assim super séria, super correta, e a gente então fez o convite através do Lucas, que é o marido dela, da família Lima, que também são grandes amigos nossos, pessoas muito queridas, e ela aceitou e ficou muito feliz com o convite. Inclusive a gente esteve na 89 na rádio recentemente e a gente ouviu alguns áudios que o Andreas pediu para ela gravar. Ele disse que a gente estaria na 89 e falou, grava uns áudios que o Angra vai estar lá, para você contar como foi a sua participação. E ela disse que ficou muito surpresa, muito feliz, e que adorou o resultado, e que ficou surpresa também com a reação das pessoas, ela não sabia o que esperar. Então, assim, foi uma colaboração muito feliz, e nesse momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, a música está em primeiro lugar no top 50 viral do Spotify, o que é surreal, está na frente da MC Loma, que é um fenômeno mundial, né, de acessos, mas graças a vocês que estão aí ouvindo o Omni no Spotify direto,
E graças também, claro, às pessoas que foram ouvir a música por causa da Sandy, por causa da Alissa. A música está em primeiro lugar, então é o heavy metal em primeiro lugar das paradas. Claro, não é a mais ouvida no geral, né? Porque as mais ouvidas têm milhões de acessos, mas é a mais viral, ou seja, é a que está tendo mais acessos nesse momento. Isso é fenomenal, inclusive outras 6 ou 7 músicas do álbum também estão nesse top 50, indo e voltando, e isso é fenomenal. A gente está muito feliz e ficou muito feliz com o resultado. Acho que a música é excelente, uma das minhas favoritas do disco também. Você compôs a sua primeira música no Aurora com Surgens. A primeira música no Angra também não foi. Bom, mais ou menos. De lá pra cá, você sempre compõe cada vez mais em cada álbum. Como desenvolver esse seu lado como desenvolveu o seu lado compositor? Bom, na verdade o meu primeiro crédito de compositor no Angra foi na Nova Era, que eu coescrevi a letra com o Rafa. Mas sim, a primeira música que eu trouxe completa pro Angra foi a Passing By, no Aurora com Surgens. E é uma música que eu particularmente gosto bastante. Na verdade, quando eu trouxe essa música, nem tinha muita esperança de que ela fosse entrar no álbum, mas o pessoal gostou. E ela acabou entrando, e assim, num arranjo bem próximo àquele que eu já tinha trazido de casa, né? Mas eu já compunha, antes disso, em outros projetos. Eu sempre compus, desde moleque, é um exercício que eu sempre fiz. Mas eu tenho uma peculiaridade, eu consigo compor muito melhor quando eu estou junto com alguém. Seja com 1, 2, 3 pessoas ou com a banda inteira. Eu tenho uma dificuldade de fazer música sozinho em casa. Eu rendo muito melhor quando eu estou num ambiente de banda. E como a gente foi sempre cada vez mais buscando esse processo orgânico de estar em conjunto, estar tocando junto, aí claro, isso somado à liberdade que eu fui ganhando dentro da banda, o respeito que eu fui ganhando dentro da banda, o espaço que eu fui conquistando. E aí, com esse processo mais colaborativo, eu tive a oportunidade de colaborar mais vezes, chegando agora, com certeza, o disco que eu mais participei na história da banda. E fico feliz que o disco que eu mais participei esteja sendo tão bem recebido. Mas compor é algo que eu gosto muito de fazer, né? E assim, a composição é um exercício. Eu aprendi muito durante todo esse processo com o Rafa, com o Kiko, com o Edu, que também é um grande compositor, mas especialmente com o Rafa, que é hoje em dia o meu principal parceiro de composição no Angra, e a gente tem várias ideias que surgiram da nossa interação, né? Ideias que eu comecei e ele continuou, que ele começou e eu continuei, de jams que a gente fez, né? Então tem sido uma parceria super frutífera e eu espero que continue cada vez mais. A bateria é um referencial fundamental para o baixista. Como você avalia o seu parceiro de cozinha, o Bruno Valverde? Cara, o Bruno, ele é um cara muito completo. Não só ele é um cara extremamente gente fina, né? Uma pessoa muito agradável de se ter por perto, um cara engraçado, bem-humorado, sabe, inteligentíssimo, mas como batera, ele é muito completo. Talvez por não ter um background completamente metal, ele estudou música brasileira, estudou jazz, estudou fusion, o funk, entendeu? Estudou a música gospel, a música da igreja e, claro, também o rock, também o metal, que é um negócio que está no sangue dele também. Mas ele não é um baterista metaleiro. Isso abre um leque de possibilidades fantástico, diferente de um baterista que só toca metal, né? Porque se você vê, por exemplo, as bandas alemãs, as linhas de bateria são meio que tudo igual. Existe um padrão de como tocar heavy metal, esse padrão alemão que virou padrão mundial do estilo. E o Bruno é um cara que, assim como o Ricardo, né, mas de uma maneira ainda mais completa, na minha opinião, foge desse padrão. Porque ele consegue trazer elementos de todos esses estilos de maneira muito pessoal, né, de um estilo que é muito próprio dele, e muito coerente com o que o Angra faz. E o Bruno, na minha opinião, é um batera perfeito para uma banda como o Angra, que é uma banda de metal, então ele tem esse lado do peso, da velocidade, da precisão, ele tem tudo isso muito forte, mas para o lado mais étnico, mais experimental do Angra, mais progressivo, ele também tem todas essas cartas na manga que casam muito bem com o estilo. E o Omni, por exemplo, é bem claro para mim a contribuição do Bruno e quão único é o trabalho que ele fez no disco,
tem coisas ali que eu não imagino nenhum outro baterista fazendo, são coisas bem particulares dele, e ele teve uma contribuição fantástica, tanto na composição, e se eu posso estar enganado, mas eu acho que o Bruno até hoje é um dos bateristas dos 3 do Angra, que tem mais composições, deve ser o que tem mais créditos, possivelmente, de composição, e ele participou demais também dos arranjos das músicas. Então, assim, eu como baixista, fico muito feliz de ter ao meu lado ali um batera que não só entende, a gente se entende muito bem tocando, né? Às vezes só com o olhar, ou às vezes acontece aquelas coisas assim espontâneas de ele tocar uma frase e eu tocar a mesma divisão ao mesmo tempo, né? Então existe essa conversa, não é ele tocando de lá e eu tocando daqui, mas existe também o lado de ele me apresentar desafios, de coisas que ele está estudando, de coisas que ele está pesquisando, e eu apresentar desafios de coisas também que eu estou criando ou estudando, e a gente tem sempre essa troca, e isso só faz com que essa parceria tenda a crescer e melhorar. Ainda sobre bateria, você tocou com os 3 bateristas que passaram pelo Angra. Para você não muda nada com esse tipo de troca, ou você precisa se reinventar para entrosar com um batera diferente? Como é esse processo? Não, é claro que muda. O baterista ele é o motor da banda, né? Então o baterista ele dita muitas vezes o ritmo, não só da maneira literal, mas da maneira mais conceitual, né? Existem bateras que são extremamente precisos, mas que são mais retos, né? Então, para tocar com esse baterista, você precisa se adaptar ao estilo dele e tocar bem junto. E existem bateras que talvez não sejam tão precisos, mas são mais soltos, né? E aí isso te dá um outro tipo de liberdade para criar linhas com ele e inventar coisas diferentes. O Bruno, como eu estava falando na pergunta anterior, é uma mistura desses 2 mundos. Ele tem o lado preciso e rápido e potente, e tem esse lado criativo, solto, né, e cheio de novidades. Então, para tocar com o Bruno é muito fácil. Para tocar as coisas mais pesadas, mais metal, ele está lá. Para tocar as coisas mais soltas e soltar mais também nas linhas de baixo, tocar de uma maneira mais improvisada, talvez, ele está lá também. Mas é claro que cada baterista vai exigir do baixista que tenha uma adaptação para aquele estilo. Se o cara é um cara que cria as linhas dele e você tem que tocar junto com o que ele criou, é uma história. Se você tem uma conversa com o baterista, aí a coisa muda bastante de figura. 8. Qual música nova você acha que a banda vai ter mais dificuldade para tocar ao vivo? Olha, boa pergunta. Eu não sei se tem alguma música que a gente vai ter muita dificuldade para tocar ao vivo, porque como esse processo ele foi feito basicamente com as músicas sendo tocadas pela banda, não tem muito aquela história de tipo, criei uma coisa no estúdio que eu não vou conseguir reproduzir ao vivo. Mas uma das músicas mais desafiadoras do disco é com certeza a Magic Mirror, né, que tem aquela parte do meio ali cheia de frases, de convenções da banda toda. Então eu acho que ali vai dar um trabalhinho para deixar redondo, para deixar bonito, mas podem ter certeza que a gente vai tirar de letra. Sobre o Luiz Mariucci, como um fã de baixo, qual o legado que você acha que ele deixou e qual você acha que é o melhor trabalho dele no Angra? Bom, essa é fácil. O melhor trabalho do Luiz no Angra é no Holy Land, nas linhas que ele criou ali, no timbre que ele conseguiu naquele disco, né, e na linguagem que ele aprimorou do Angels Cry para o Holy Land. Na minha visão, ele teve uma evolução grande do baixista do Angels Cry para o baixista do Holy Land. E o legado do Luiz é enorme, né? Porque ele é um cara que inventou uma linguagem, basicamente, que mistura várias vertentes do metal. Então o lance do uso do tapping, como ele faz, ou como ele fez naqueles discos, era uma coisa meio particular dele. Outros baixistas já tinham feito tapping, claro, o Billy Sheehan faz há muito tempo, mas o lance de usar o tapping para fazer esses ritmos, né? Para ser um complemento percussivo da bateria, é uma coisa que eu atribuo a ele. E outras coisas, como o som que ele tirava, né, com a pegada forte, tocando ali com um timbre bem brilhante que destacava junto com o bumbo, né, diferente de outras bandas que também tinham lá o bumbo duplo rolando, mas você não ouvia esse ataque do baixo, como o Luiz fazia. Você ouvia um grave, que você não sabia se estava tocando junto com o bumbo ou não, mas ele estava dando uma nota grave ali. Então o Luiz veio com esse som atacado, brilhante assim, em que você ouvia claramente o baixo tocando. A Nothing to Say
é um grande exemplo disso que eu estou falando. E, no geral, na criação de linhas e melodias, um cara de muito bom gosto, né? E o legado dele, na minha opinião, para qualquer baixista que toca metal melódico, tem o antes e depois do Luiz, com certeza. Qual ou quais músicas do Angra você nunca tocou ao vivo, mas gostaria de tocar? Tá aí, foi mencionado aqui antes na entrevista sobre as minhas composições do Aurora, e a Passing By é uma música que a gente nunca tocou ao vivo e eu gostaria de tocar, né? Porque eu acho que é uma música que possivelmente ia funcionar bem ao vivo. Eu acho que tem bastante gente que gosta dessa música e nunca teve oportunidade de vê-la ao vivo, então acho que essa é uma boa pedida. A banda pretende fazer algum registro da tour, seja elétrico ou acústico? Sim, existe a vontade de gravar um DVD dessa turnê. Eu acho que é merecido. A gente tem aquele fantasma de não ter gravado um DVD da turnê do Temple of Shadows, que em muitos aspectos foi um momento parecido com esse, um momento onde o disco foi muito forte, né, onde o lançamento do disco foi muito forte. Então eu acho que a gente, hoje em dia, tendo uma estrutura muito mais profissional, muito mais completa, e tendo essa banda, a banda com esse apoio, né, de uma equipe que trabalha pra gente e tudo, e tendo condição de fazer um planejamento, eu acho que seria um desperdício não fazer um DVD dessa turnê. E, inclusive, eu aposto com vocês que em algum momento, em um futuro próximo, a gente vai estar executando o disco inteiro ao vivo, então o DVD poderia muito bem contemplar esse disco ao vivo, né, inteiro, mais, claro, outros clássicos do Angra. E é isso aí, galera. Muito obrigado pelas perguntas. Acompanhe aí as datas da turnê, lá no site, no angra.net. A gente já lançou ali um monte de datas, muita gente ficou chateada. Vocês não vêm na minha cidade, mas calma que a gente está marcando mais datas. Tem pelo menos o dobro de datas ainda para entrar nessa agenda. É possível que a gente faça mais de 100 shows esse ano, certo? Então aguarde que a chance da gente estar bem próximo de você é muito grande. Obrigado pelo apoio e tamo junto. Valeu!